Seja muito bem-vindo ao Multifrequência, esse programa feito com muito amor e carinho para você ficar sintonizado com a palavra, com a igreja e com a missão de Deus. Eu sou a Lídia Dick e eu estarei contigo durante todo esse programa, onde vamos contar com a participação de convidados muito especiais e todos os quadros que nós vamos apresentar hoje vão nos comunicar sobre esportes e cuidado com o corpo. Calma, não se assusta, eu tenho certeza que você vai gostar. É importante sim e vai ser muito edificante. Então fica com a gente aqui e eu tenho certeza que você vai gostar. Agora eu quero te perguntar uma coisa: até onde vão os limites do corpo? Você já sentiu isso? Nós sabemos que somos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso tem implicações lógicas e racionais, bem como implicações para a criatividade e produção humana. Mas será que o esporte engrandece a Deus? O que você acha? Atividade física tem algum proveito para o cristão? É justa? Serve para algo? Você já pensou nisso? Então a gente vai poder refletir sobre isso conversando com pastores, esportistas e pessoas envolvidas que se debruçam no tema. Jogar futebol, praticar um esporte e várias outras atividades físicas, além de serem boas para a nossa saúde, muitas vezes nos geram alegria, momentos de comunhão e também entretenimento. E o que Deus tem a ver com isso? Será que Deus se interessa com esses nossos simples momentos de diversão e exercícios? Hum. Como um esportista pode encarar a sua profissão para a proclamação do Evangelho, também vivendo para a glória de Deus? Hoje, no nosso programa, receberemos convidados que já falam e fazem muito nesse tema e conversaremos mais sobre os esportes e uma vida diante de Deus. E vamos lá para as nossas dicas especiais preparadas para você. E eu quero começar com a dica de livro Futebol é bom para o cristão. Não é atrativo esse livro? Quem gosta de futebol já é atraído só pela capa, né? Esse livro é escrito por Emílio Garófalo, é uma obra fascinante para aqueles que amam futebol e têm interesse em explorar a relação entre esse esporte e a fé cristã. Garófalo, que é um pastor evangélico e um grande fã de futebol, oferece uma análise cuidadosa e esclarecedora da integração entre essas duas áreas da vida. O livro é dividido em 7 capítulos e cada um explorando um aspecto diferente da relação entre futebol e fé. Garófalo começa apresentando a história do futebol e como ele evoluiu ao longo dos anos para se tornar o esporte mais popular do mundo. E em seguida, ele aborda a questão de como o futebol pode ser um reflexo da cultura em que é praticado e como isso pode influenciar a forma como os cristãos vivem a sua fé. Garófalo também explora temas como a ética no futebol, o papel do treinador e a importância do trabalho em equipe. Ele argumenta que muitos dos valores que são importantes no futebol, como respeito, disciplina e dedicação, também são fundamentais para uma vida cristã saudável. E no livro, o autor também compartilha histórias pessoais da sua própria experiência como jogador e treinador de futebol. Sabia dessa? É, aqui, Multifrequência é informação para você. E ele também compartilha suas experiências como pastor. Essas histórias adicionam uma dimensão pessoal ao livro, tornando-o mais acessível e fácil de se relacionar. Em resumo, futebol é bom para o cristão, é uma leitura fascinante para qualquer pessoa interessada em futebol ou em como a fé pode influenciar a vida cotidiana. Uma abordagem única de Garófalo, combinando suas paixões pelo futebol e a fé, que torna esse livro uma obra especial e inspiradora. Nossa dica preciosa para você. E pode deixar aí também qual é o time do seu coração, se você torce, não torce para nenhum, também pode contar com a gente, pode contar para a gente, escreve aí nos comentários que a gente quer saber, tá bom?
E vamos lá, continuando agora, indicação turística para quem gosta de viajar, turistar, né? Hoje, o que eu quero compartilhar com vocês é uma dica turística incrível que, claro, tem a ver com o nosso assunto aqui do que nós estamos falando durante todo o programa. Até fiquei assim, né, emocionada, porque eu já visitei e é lindo, o Museu do Futebol, localizado aqui em São Paulo, no Brasil, né? O Museu do Futebol é uma atração imperdível para qualquer pessoa que ama o esporte mais popular do mundo. Ele está localizado dentro do estádio Pacaembu e o museu oferece uma viagem pela história do futebol brasileira e mundial. E ao visitar o museu, você poderá conferir exposições interativas e multimídia que contam a história do futebol desde as suas origens até os dias de hoje. E você também pode conferir uma incrível coleção de objetos históricos, como troféus, camisas de times e fotos de grandes jogadores. O museu também conta com diversas atividades interativas, como uma área para treinar cobranças de falta. Já tem vontade de dar aquele chute na bola? É, tem lá para você se divertir. Tem também uma cabine de narração e uma sala de realidade virtual, onde você pode entrar em campo e jogar como um verdadeiro jogador de futebol. Muito bom, né? Para completar a experiência, o museu também oferece uma visita espetacular do estádio do Pacaembu e um dos jardins que o rodeiam. Ai, que coisa maravilhosa! O Museu do Futebol é uma atração única que oferece uma imersão completa na história e cultura do futebol, né? E é um destino obrigatório para qualquer pessoa que venha visitar São Paulo. Então, se você é um fã de futebol ou simplesmente está procurando uma atividade interessante e divertida para fazer na cidade, não perca essa oportunidade de visitar o Museu do Futebol. É a nossa dica turística de hoje, fenomenal. E quero saber se você gostou, né? Ou se sou eu que sou empolgada com futebol também. Conta aí pra gente. E continuando aqui, eu quero compartilhar, claro, para os cinéfilos de plantão, né, uma indicação cultural e eu quero compartilhar essa dica imperdível. A série documental The Last Dance é uma série de 10 episódios que conta a história da última temporada do Chicago Bulls, a equipe de basquete liderada por Michael Jordan, considerado por muitos como o melhor jogador de todos os tempos. E essa série ela mostra os bastidores da equipe durante a temporada de 1997 a 1998, em que o Chicago Bulls tentava conquistar o seu sexto título da NBA em 8 anos. E a série também apresenta entrevistas com os jogadores, treinadores e outros envolvidos na história da equipe, bem como também imagens de arquivos nunca vistas antes. Olha isso, que coisa linda! The Last Dance é uma experiência fascinante para qualquer pessoa que goste de esportes, especialmente o basquete, né? A série oferece uma visão única do mundo do basquete profissional e do que é preciso para ser um campeão. Mas mesmo para aqueles que não são tão fãs do esporte, a série é uma lição sobre liderança, trabalho em equipe, perseverança e superação de desafios, né? A história de Michael Jordan e do Chicago Bulls é uma inspiração para todos que buscam alcançar a grandeza em suas vidas. The Last Dance é uma série incrível que vai te deixar vidrado na tela do começo ao fim. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista o mais rápido possível. Nossa dica cultural aqui hoje especialmente para você, telespectador, nosso parceiro aqui da Multifrequência, o programa feito para você ficar em sintonia com a palavra, com a missão de Deus e com a igreja do nosso Senhor. Tá bom? Gostou da dica? Quero saber, escreve aí embaixo. E como você sabe, a IPB tem como foco principal levar o evangelho. E pensando nisso, o Multifrequência traz o Momento Hub para você conhecer um dos nossos conteúdos da Multi, a multiplataforma de comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o nosso Momento Hub de hoje traz para você o podcast
Bananas são radioativos. Eu tô rindo assim porque é um dos meus preferidos. Eu tenho certeza que você vai se divertir e curtir demais, gente, para todas as idades. Pode acessar e dar uma olhadinha nesse conteúdo para você ver se concorda comigo. Duvido que você não vai gostar, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Esses dias que vivemos na turbulência do nosso olhar simplesmente têm um vislumbre de eternidade no período de Copa do Mundo, não é? Pequenos, singelos momentos de torcida que arrebatam o nosso coração em uma emoção tamanha que até é difícil de explicar. Mesmo em um derredor ruim, um senso de algo superior, de uma realidade eterna, sequestra por instantes o nosso coração. Quase como uma alteração gravitacional, ou uma breve mudança nas regras do mundo por milésimos de segundo, afinando o tecido dessa realidade. Imagina se pequenos momentos de eternidade são tão maravilhosos. Imagina a própria eternidade ocupando a temporalidade, o verdadeiro amor elevando o tempo presente para a eternidade. Como disse meu nobre amigo Emílio, chegou o dia. A volta, a chegada do rei, a consumação, o momento em que todas as coisas serão finalmente reconciliadas com um Redentor definitivo. Esse é o Cristo, Filho de Deus, aquele que vem. Isso vai acontecer, já foi anunciado e tem sido frequentemente. Quando todas as plateias de todos os estádios estiverem dobradas e a uma só voz ressoarem em adoração ao Cordeiro e Leão que venceu e que rege o mundo com sua justiça definitiva, um árbitro bondoso, justo e eficaz, um regente fiel, o rei que vem, aquele que não será um mau juiz, nem que deixará de acolher o perdido, aquele que com justiça e paz trará o fim de todas as coisas, aquele que vai fazer o nosso coração vibrar como nunca. Alegria plena. Saiba Mais é o nosso quadro onde os pastores respondem as perguntas que fizemos lá na caixinha do Instagram da IPB Oficial. Aliás, se você não segue ainda, corre lá e segue, porque todo dia tem um conteúdo relevante para você. E essas perguntas serão respondidas no nosso programa de hoje, que é sobre esportes e cuidado com o corpo. Então, vem conferir o Saiba Mais com o reverendo Marcelino Swing. Nós fomos desafiados a responder algumas perguntas acerca do preparo físico por inteiro, né? Como é que nós podemos ter uma melhor saúde física, mental e principalmente espiritual. Eu sou o professor Marcelino, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e atualmente eu estou como coordenador aqui do Departamento de Educação Física e Esportes no Colégio Mackenzie, aqui no Tamboré. Então, nos foram feitas algumas perguntas que eu gostaria de, nesse momento, começar a responder para você, que é o nosso ouvinte, né, aquele que nos acompanha. A primeira pergunta que nos foi feita foi: como me manter constante nas atividades físicas? Essa é uma pergunta que geralmente, início de ano, início de semana, todos se fazem e todos querem responder. Não, ano que vem será diferente. Não, segunda-feira eu começo. Mas a verdade é que todo processo, ela requer uma adaptação. E essa adaptação, ela nada mais é do que um processo. Mas é importante que você lembre que o fato de você considerar, o fato de você pensar, de você idealizar, já é um primeiro passo. O autor do livro O Monge e o Executivo, James Hunt, ele diz que todo pensamento, ele pode se tornar ação. E toda ação, ela pode se tornar um hábito. Esses hábitos formarão o seu caráter. E essa formação de caráter pode determinar o seu destino. Então, a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos sobre como me manter constante nas atividades físicas é: onde eu quero chegar? Para que isso seja possível, você precisa ter apenas uma palavra em mente. E a palavra é determinação. Essa palavra, num processo de fragmentação silábica, ou processo mnemônico, ou processo aliterado, como você queira chamar, ela responde muito bem, porque ela sintetiza aquilo que precisa ter na minha mente se eu quiser manter ou me manter constante nas atividades físicas ou em qualquer processo. Então, se eu pegar e fragmentar silabicamente a palavra determinação, eu vou encontrar a resposta.
primeiro passo que eu preciso dar é determine a ação. Respondendo aonde eu quero chegar, eu preciso determinar onde eu quero chegar. Eu preciso determinar a ação, o que é que eu quero para mim. Então essa é a primeira resposta que você vai encontrar na palavra determinação. A segunda frase que nós podemos formar com a palavra determinação é determinação. Uma vez que eu determino onde quero chegar, determino a ação que precisa ser executada, eu preciso me deter nela. Eu preciso parar, eu preciso focar, eu preciso criar esse hábito, eu preciso criar meios, eu preciso me autodisciplinar sempre na perspectiva de onde eu quero chegar. E é claro que você pode se cercar de amigos, se cercar da própria palavra de Deus que vai te encorajar nisso, mas na frente nós vamos responder um pouco sobre isso, para que você possa se manter naquilo que você idealizou, que você sonhou, que você projetou para o seu bem-estar. Então, a terceira frase que nós podemos formar nesse processo de fragmentação é determine a ação. Você precisa se entregar, você precisa se doar ao máximo nesse processo disciplinar de criação de hábito. Porque uma vez o hábito formado, com certeza você será capaz de se manter firme neste propósito. Então, se discipline, se doe, mantenha-se naquilo que você estabeleceu. Então vamos lá, primeiro passo, o que eu preciso fazer? Eu preciso determinar a ação. Segundo passo, eu preciso deter-me na ação. Terceiro passo, determine a ação. E o quarto e último passo é determina a ação. Nunca pare. Nunca pare. Se você parar, você vai estragar tudo aquilo que você começou. Água é algo excelente, mas se você deixa a água parada, ela vai estagnar, ela vai apodrecer. Então, continue, persevere, busque meios de se motivar, procure amigos que possam motivar você, procure leituras, vídeos, conversas, informativos que possam motivar você a continuar naquilo que é o teu propósito. Eu acredito que o foco na determinação dentro dessa fragmentação silábica pode ajudar você, mantendo isso em mente, como você pode se manter constante nas suas atividades físicas. Então, com isso, nós encerramos a resposta dessa primeira pergunta e nós vamos seguir agora, então, para a nossa segunda pergunta. Bom, chegamos à segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: como podemos encontrar um equilíbrio saudável entre o cuidado com o corpo e a vaidade? Bom, a ideia de cuidar do corpo apenas por questões de estética ou vaidade, ela tem caído um pouco. Isso graças ao nível acadêmico dos cursos de formação e dos muitos artigos científicos que têm sido produzidos ao longo das semanas, dos meses e dos anos. Claro que ainda nós encontramos muitas pessoas que se envolvem com a atividade física simplesmente por questões estéticas ou por mera vaidade. Mas o próprio rei Salomão já respondia dizendo que vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Para ele chegar a essa conclusão, essa ideia, claro que veio com um amadurecimento. E eu creio que é necessário um certo amadurecimento para que as pessoas possam compreender a dimensão correta do que vem a ser cuidado com o corpo. Infelizmente, muitos ainda não usufruem desse privilégio em tempo hábil ao ponto de prevenir doenças. Mas muitos outros já compreendem e estão mudando seus estilos de vida para hábitos mais saudáveis. Mas isso é possível, sim. Cuidar do corpo simplesmente pelo bem-estar. Isso começa em casa, com o exemplo dos próprios pais. Por exemplo, o que é que você come? O que é que o seu filho vê você comendo? Você costuma ir ao McDonald's, ou não sei se era possível falar essa palavra, de uma rede de fast food. Vamos substituir essa palavrinha com M por qualquer rede de fast food. Aí você pede lá uma batata frita com um refrigerante.
Nós sabemos o mal que o refrigerante faz ao corpo. É um veneno e um vetor de muitas doenças e muitos malefícios para o nosso corpo. Sem falar com o tipo de batata, bem como com o tipo de fritura que é realizado por esses locais. Então, se os nossos filhos entendem que nós não cuidamos bem do nosso corpo, o que é que vocês acham que eles vão fazer com os corpos deles? Então, acho que começa por aí. O exemplo precisa vir de casa. Não, eu como pai, eu como mãe, eu devo me preocupar com a formação ou com o meu bem-estar. Isso irá gerar no seu filho uma certeza de que ele irá e poderá cuidar bem do seu próprio corpo. Será que o seu filho vê você fazendo qualquer atividade física? Seja uma caminhada, seja um acordar cedo para fazer uma caminhada com o cachorro, ou uma caminhada com roupas leves, com um propósito de bem-estar, de cuidado do corpo. Eu acredito então que esse equilíbrio saudável entre o cuidado com o corpo e a vaidade, ele começa por meio do exemplo que as nossas crianças encontram dentro de casa. Então vamos lá, vocês acompanham os seus filhos nas atividades físicas? Uma vez que o seu filho vê em você exemplo, mas ele encontra em você um motivador? Porque muitas vezes ele vai para uma academia sozinho, ele vai para um clube sozinho, e muitas vezes o que ele recebe de lá pode ser má influência, uma influência tal que você não gostaria de que seu filho recebesse. Mas para que isso é necessário, você precisa policiar o seu filho ou a sua filha. Você precisa ser um motivador adequado para o desenvolvimento saudável do seu filho ou da sua filha. O que acontece é que muitas crianças, muitos adolescentes e jovens, eles dão início a essa vida esportiva sem a devida influência positiva, né? Então, eu quero deixar essa ressalva para que os pais eles se comprometam a serem influenciadores e motivadores para que seus filhos possam sim encontrar esse equilíbrio saudável para cuidar do corpo, longe de questões estéticas, longe de aspectos que envolvam a vaidade, né? Porque às vezes influenciadores podem influenciar negativamente os seus filhos, professores de balcão podem influenciar os seus filhos negativamente, e é isso que nós não queremos. Por isso, busque ser esse influenciador e esse motivador do seu filho para que as suas práticas sejam saudáveis e possam assim ter esse desenvolvimento saudável para o seu corpo, longe de aspectos estéticos. É claro que isso também virá, mas como consequência, não como uma primeira opção para o cuidado com o corpo. A terceira pergunta diz respeito a como é que os valores cristãos podem ser aplicados na prática esportiva ou na prática de esportes, como a ética, o respeito pelos outros competidores e a busca pela excelência. Respondendo a essa pergunta, nós vamos recorrer ao apóstolo Paulo, que muito nos ensina sobre isso. Ele usa vários exemplos sobre atletas e sobre a vida cristã. Por exemplo, em sua carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz que os que correm devem correr de tal forma que alcancem um prêmio. Isto é, que eles corram de acordo com as regras, que eles corram bem, que eles se preparem antes para que no dia você alcance o que treinou, e ainda diz que o atleta em tudo se domina, pois não pode estar treinando em vão e não ser desqualificado. Um outro exemplo nós encontramos na sua segunda carta ao seu filho Timóteo. E ele diz o seguinte: o atleta deve competir de acordo com as regras, que deve ser disciplinado, que deve perseverar. Isso ele ilustra bem com as outras figuras de imagem que ele menciona nesse mesmo texto. Por fim, vamos usar um exemplo histórico. Esse exemplo histórico eu retirei desse livro aqui, O Poder da Integridade, do John MacArthur Jr. No primeiro capítulo, ele fala sobre um missionário presbiteriano e também atleta, Eric Liddell. Ele foi retratado no filme ganhador de Oscar, Carruagens de Fogo. Ele era campeão olímpico no atletismo, nas corridas em Paris, no ano de 1924.
Eric Liddell, ele se negou a correr as provas que estavam mais preparado para correr, simplesmente pelo fato de elas acontecerem num dia de domingo. Isso chocou a imprensa internacional. Como é que o campeão é cotado para ganhar aquela medalha ou aquelas medalhas nos 100, 200 metros não iria correr simplesmente porque aconteceriam no dia de domingo? Mas Eric Liddell colocou no seu coração que aquele dia era o dia do Senhor. Não que fosse pecado, mas ele tinha aquilo como valor, tinha aquilo como propósito de vida e ele se negou a correr. E ainda mais, ele correu uma prova na qual não havia treinado até então para ela nos 400 metros. E Eric Liddell foi o campeão olímpico na Olimpíada de Paris de 1924. O que isso nos ensina? Que esse campeão olímpico, ele aplicou os seus valores, viveu por esses valores e Deus o abençoou. Esses mesmos valores podem ser encontrados nas modalidades praticadas, desde que sejam ensinadas por meio de princípios bíblicos. E isso é totalmente possível. No Brasil, nós temos a CBE, Coalizão Brasileira de Ministérios Esportivos, da qual eu já tive o privilégio de participar de alguns treinamentos e fazer parte de alguns eventos realizados pela CBE. Inclusive, no ano de 2014, eu tive o privilégio de ajudar a confecção de um manual para acampamentos esportivos realizado na Inglaterra com membros da comunidade de ministérios esportivos do mundo inteiro. Foi um grande momento, onde eu pude ver que, de fato, existe um potencial nos esportes que pode e devem ser usados, sim, para a glória de Deus, principalmente no campo de missões e também no campo do discipulado. Pois bem, a CBE ela tem um programa chamado Ubabalo. Ubabalo quer dizer graça de Deus. E esse Ubabalo, você encontra esse material disponível na internet, no site da CBE, e você vai descobrir nesse material que é possível você ensinar esportes e nesse ensino do esporte, cada fundamento ele é ensinado por um motivo e com um princípio bíblico no qual é tratado e discutido ao longo do treinamento daquele fundamento naquele dia em particular. Por exemplo, hoje nós vamos ensinar o fundamento passe, isso na aula de futebol. Então, todo mundo vai fazer o passe com o pé, com a parte interior do pé, passe com a parte exterior do pé, né, recepção daquele passe. E depois disso, se aplica um princípio. Por que eu devo passar a bola? Talvez porque o meu companheiro esteja melhor posicionado do que eu. Talvez porque eu não preciso reter a bola para ser o único capaz de fazer gols na minha equipe. Talvez simplesmente porque eu esteja marcado e o meu companheiro não esteja marcado. Então são coisas que eu coloco durante um treino, durante uma aula, para que eles descubram que não é simplesmente um passe. Existe todo um porquê do qual eu não preciso ser egoísta e eu posso compartilhar aquele momento e fazer parte daquele gol marcado simplesmente porque eu resolvi passar a bola. Então esse é um mero exemplo de como valores, como princípios, principalmente princípios bíblicos, podem e devem ser usados no ensino de modalidades esportivas. E como eu falei, isso ajuda a clarear a mente de crianças, de adolescentes, de jovens, acerca daquilo que nós encontramos como verdade que nos vem da palavra de Deus. Então, ética, companheirismo, o respeito, valores, a dedicação, o empenho, o mindset, podem e devem estar presentes em cada sessão de treinamento na busca pelo desenvolvimento, quer do indivíduo, quer da equipe como um todo. Então, assim, o esporte, ele tem sido usado como ferramenta ao redor do mundo. Muitos missionários hoje fazem uso da ferramenta esporte, seja qual for a modalidade, para agregar, para se aproximar de pessoas e permitir que pessoas se aproximem dele, né? E usam e têm usado como ferramenta para evangelismo, para missões
e para o discipulado, que afinal de contas é a missão que Cristo também nos deixou, fazer discípulos em todas as nações. Então, diante disso, a gente consegue compreender que, de fato, valores cristãos, eles estão presentes e podem ser compartilhados no ensino ou na prática de atividade física, e eu espero que esses exemplos sirvam de motivação para você como indivíduo e você como igreja. E caso você precise de ajuda para, por exemplo, como é que eu posso começar um ministério esportivo na minha igreja? Nos procure, teremos o maior prazer em te ajudar nisso. Deus abençoe e vamos para a próxima pergunta. Chegamos à penúltima pergunta. A quarta pergunta diz o seguinte: como a igreja pode incentivar e apoiar a participação em atividades esportivas e promover uma cultura saudável de cuidado com o corpo? Eu acredito que, para que essa pergunta seja respondida, é necessário algumas considerações. A primeira delas é que existe muito pouco material produzido no Brasil a respeito desse cuidado com o corpo. Como exemplo, já fazendo um merchan, no ano de 2023, ou seja, este ano, foi lançado este livro, Teologia do Corpo, Vivendo como Pessoas Inteiras no Mundo Fraturado. Então observem que esta é a primeira obra em português, lançado por uma editora brasileira que fala especificamente e diretamente sobre todos os aspectos de cuidado com o corpo. Outras obras que nós encontramos, uma delas foi da Igreja Católica, que foi lançado pelo Papa João Paulo II, mas essa obra fala muito a respeito da antropologia com base na encarnação de Cristo. Outras obras que nós também encontramos dizem respeito mais a aspectos de dieta e, na sua grande maioria, vem da casa publicadora da Igreja Adventista, né, nos seus aspectos proibitivos e restritivos, e talvez isso não chame muita atenção do público cristão em geral, mas diz respeito apenas àqueles que são ou fazem parte da Igreja Adventista. Talvez este seja um dos motivos pelos quais ainda há muito pouco sendo dito ou discutido nas igrejas. Eu tenho sido desafiado a produzir material a respeito desses aspectos do cuidado com o corpo, da teologia com o corpo, e acredito que Deus me deu essa missão e talvez por isso eu esteja aqui compartilhando com vocês a respeito desse assunto. Em todas as igrejas nas quais eu tive o privilégio de pastorear, compartilhando com vocês, eu coloquei em prática de alguma forma o trabalho com esportes. E em todas as igrejas nas quais eu tive o privilégio de pastorear, houve um crescimento e início de trabalhos de discipulado que ultrapassavam aos poucos estudos bíblicos das classes de catecúmenos. O que acontecia? Eu pastoreei poucas igrejas. Acredito que nos meus quase 20 anos de ministério pastoral, eu estive em 4 igrejas, né? Então dá uma média aí de 4 a 5 anos em cada igreja. Mas um exemplo, Igreja Presbiteriana de Caicó. Nós tínhamos um salão ao lado da nave central da igreja que era muito pouco usado, era mais usado em eventos festivos, em datas específicas e para reunião de jovens. Então o que é que nós fizemos? Nós abrimos uma academia de jiu-jitsu e muay thai nessa sala. A quantidade de pessoas que começaram a frequentar a igreja, simplesmente porque estavam ali envolvidas com o esporte, foi tremenda. As pessoas tinham dificuldades de entrar na igreja evangélica, porque a cidade de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte, é uma cidade muito católica, né, onde a devoção a Santana é algo assim, quase comparado à Diana dos Efésios. E as pessoas entravam na igreja evangélica sem saber sequer como se portar dentro da igreja. Isso foi quebrando alguns tabus de comportamento, de relacionamento, e as pessoas começaram a frequentar a igreja presbiteriana, começaram a frequentar uma igreja evangélica, simplesmente porque estavam envolvidas dentro do aspecto esportivo. Isso, muitas portas se abriram, nós sempre orávamos, sempre tínhamos uma devocional durante os treinos, e isso foi alcançando o coração das pessoas e transformando.
Outra ideia que nós tivemos foi envolver a igreja em caminhadas e trilhas. Nós fazíamos caminhadas geralmente às sextas-feiras à noite, pegávamos algum feriado e caminhávamos parte da noite, chegávamos em local determinado, à beira de um rio, numa propriedade de alguém da igreja, montávamos um acampamento, passávamos a noite lá compartilhando no culto da fogueira que fazíamos, e pela manhã tomávamos um café da manhã e na manhã seguinte as famílias retornavam ou iam ao nosso encontro para nos levar para casa, né? Fizemos também momentos de ciclismo e muitas atividades que existem hoje na cidade de Caicó, envolvidas com o ciclismo e o atletismo, começaram pela fomentação da igreja presbiteriana. Então observem o poder que o esporte tem. Então uma igreja deixar de participar, de se envolver e tentar difundir essa ideia de cultura de corpo, de cuidado com o corpo, é perda de tempo. O que é que nós fazemos? O cristão geralmente gosta muito de comer, mas ele come, mas será que isso é ser bom mordomo daquilo que é templo do Espírito Santo? Os esportes são uma ferramenta preciosa dada por Deus para que possamos cuidar daquilo que é a habitação do seu Espírito, o nosso corpo. Você pode até se perguntar, em que casa o Espírito Santo vive, no caso, em mim? Além disso, os esportes também contribuem na comunhão de irmãos. Promove o bem-estar, promove a igreja, além de ser uma excelente ferramenta para discipulado e evangelismo, como já falamos antes. Isso vale para todas as idades, desde o berçário até a terceira idade. Imagina uma igreja promover atividades para a terceira idade, o cuidado com o idoso. Isso é importante porque dentro dessas atividades, quer psicomotoras para o desenvolvimento de crianças, como a ginástica para idosos, pode promover ao idoso da sua igreja uma autonomia que irá combater algo conhecido como a síndrome da fragilidade, onde o idoso pode se expor a quedas que pode gerar um mal maior para as pessoas que compreendem esse grupo etário. Então pergunto, você tem um ministério esportivo na sua igreja? Mais uma vez, estamos juntos, podemos te ajudar a fomentar essa ideia, a criar esse ministério que com certeza irá agregar muito, não apenas a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, mas também a saúde dentro desse aspecto de cultura corporal nas igrejas nas quais nós fazemos parte. Chegamos à última pergunta desse questionário, desse enquete, dessa entrevista. E espero até aqui que todas as informações possam contribuir para o teu desenvolvimento, que é físico, que é emocional e principalmente espiritual. Na questão anterior, eu esqueci de mencionar um dos livros que nós não temos no Brasil, mas é bem interessante. É um livro que foi publicado pela Cascade Books, do Lincoln Harvey. E ele diz respeito a uma breve ou a introdução à teologia dos esportes. Então é uma obra que você encontra também, infelizmente ainda não foi traduzida para o português, mas é uma boa fonte para você que quer conhecer e mergulhar um pouco mais a respeito da teologia do corpo, teologia dos esportes e saber que existe material publicado a respeito disso também. A quinta pergunta, ela diz o seguinte: qual a importância de cuidar também da nossa saúde mental e emocional? E como a prática esportiva pode contribuir para isso? Bom, recentemente tivemos uma discussão muito boa em um grupo de homens da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana em Alphaville, acerca desse assunto. E mais uma vez nós recorremos à ajuda dos universitários, Esse no caso seria o apóstolo Paulo. E mais uma vez ele nos ajuda com algumas considerações. Essa consideração em particular nós encontramos na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, onde ele fala sobre o cuidado integral do ser. Com isso, nós poderíamos inferir que Deus nos pede esse cuidado e edificação. Então, cuidar do corpo na integralidade é cuidar do templo do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Esse cuidado ajuda a prevenir doenças e distúrbios, como, por exemplo, a síndrome metabólica. A síndrome metabólica nada mais é do que um conjunto de condições que aumentam o risco de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral ou encefálico e também a diabetes, seja nas suas mais variadas graus ou tipos. A síndrome metabólica inclui a hipertensão arterial,
nível elevado de açúcar no sangue, excesso de gordura corporal em torno da cintura e níveis de colesterol anormais. A síndrome aumenta o risco de uma pessoa ter um ataque cardíaco e acidente vascular, no caso o AVC ou AVE. Além disso, é necessário entender que muitas complicações e desequilíbrios da homeostase mental podem ser prevenidas ou atenuadas por meio da prática de bons hábitos, como alimentação, repouso, atividade física e exercícios. Já foi comprovado por meio de vários estudos que a prática de exercícios estimula, além da endorfina, as substâncias GABA e glutamato, que são neuroestimuladores e inibidores que ajudam a controlar o estado emocional, auxiliando na prevenção de distúrbios como estresse, a síndrome de burnout, crises de pânico e a depressão. Compreender essas verdades ajudam a considerar um novo estilo de vida, não por questões estéticas, mas muito além disso, para uma saúde que reflete também qualidade de vida, e tudo isso para a glória de Deus. Agora, imagina você. Você tem esse propósito em vida, você já encontra a resposta na determinação, você entende que isso faz bem para você, que você pode encarar isso de uma forma bíblica, de uma forma cristã, que vai te transformar por inteiro, que vai melhorar o seu bem-estar, a sua capacidade de produzir. Você entender que isso também pode ser uma ferramenta excelente para o reino de Deus, quer no evangelismo, quer em missões, quer no discipulado, e você compreender que esse equilíbrio de bem-estar integral, ele faz bem para a tua vida, quer da sua mente, quer do seu espírito. Aí está um grande desafio para a tua vida diária que você deve considerar. Compreender que uma simples caminhada te ajuda a minimizar riscos de um estado emocional desequilibrado, que você pode prevenir doenças complicadas, você, além dos exercícios, manter outros hábitos saudáveis, como uma boa qualidade alimentar, como uma boa quantidade de descanso, fazendo bom uso do teu tempo livre, como o ócio produtivo. Então entenda que essas coisas vão te ajudar a ser um ser integral melhor para a glória de Deus. E eu espero que essas respostas possam sim te dar o norte e possam muito te auxiliar na edificação do teu corpo, que é templo do Espírito Santo, e que seja para a glória de Deus. Quero agradecer essa oportunidade e dizer que estamos à disposição para te ajudar naquilo que for necessário, quer como indivíduo, quer como igreja. Deus abençoe vocês e até uma próxima. É tão importante cuidarmos do nosso corpo e preservarmos a nossa saúde, porque é através dele que podemos viver e glorificar a Deus. E é com essa animação, intuito, que convidamos o colunista de hoje, que é Ney Franco, treinador profissional de futebol, que nos trouxe dicas e passos práticos com muito amor. Olá pessoal, eu sou Ney Franco, eu sou bacharel e licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa. Hoje atuo como técnico de futebol e tenho no currículo passagem por grandes clubes do futebol brasileiro. Entre eles Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, Atlético Paranaense, Curitiba, São Paulo, Sport, Atlético Mineiro, Goiás e Seleção Brasileira. Trabalho também com atletas de alto rendimento, onde a performance física em harmonia com a parte técnica, tática e emocional é determinante para o sucesso tanto da equipe como do atleta. Então, as perguntas que me foram feitas são as seguintes. Primeiro, por que devo me exercitar e praticar esportes? 2. Como cuidar do meu corpo pode ajudar na minha vida espiritual? 3. Praticar esportes ou fazer exercício é importante mesmo? 4. Dicas práticas para não desistir de me exercitar. E 5. Como começa a praticar esporte ou exercício? Então vamos lá. Começar a praticar esportes ou exercício é uma ótima decisão para a sua saúde e bem-estar. Aqui estão alguns passos simples para você começar, algumas sugestões. Primeiro, defina objetivos claros.
determine por que você deseja praticar esportes ou exercício. Isso pode melhorar a saúde, aumentar a energia, perder peso, reduzir o estresse, etc. São alguns objetivos, né? A escolha de uma atividade, né? Escolha uma atividade assim, que você goste, né? Pode ser caminhada, correr, nadar, praticar yoga, dançar, andar de bicicleta ou qualquer outra atividade que lhe interesse, né? E outra dica é sempre começar devagar, né? Se você é novo em exercícios, né? Comece devagar para evitar lesões. Comece com sessões curtas e de baixa intensidade, né? Como eu já falei anteriormente, antes de tudo, né, consulte um profissional. Se você tiver preocupações de saúde, é aconselhável consultar o médico antes de iniciar um novo programa de exercício, né? E na prática, um professor, alguém da área de educação física, né? Estabeleça também uma dica, estabelecer uma rotina, defina horários regulares, né, para suas sessões de exercício. A consistência é fundamental para criar um hábito, né? Aquecimento, né, e alongamento. Antes de começar, fazer um aquecimento leve, seguido de alongamento para preparar os seus músculos, né, para a intensidade ou volume que vem a seguir nas atividades, né? E o ideal também é começar, né, com o básico, né? Se você está começando, comece com exercícios simples, né? À medida que ganha condicionamento, pode aumentar a intensidade, né, e a complexidade desses exercícios. Já falamos, né, sobre roupas adequadas, né? Usar as roupas confortáveis, né, e tênis adequados para as atividades escolhidas. Importantíssimo também, hidratação, né, em qualquer tipo de atividade física, né? Beba água antes, durante e após os exercícios para se manter hidratado, né? Acho que encontrar um guia, né, ou recurso, se você não tem certeza de como começar, considere procurar vídeos de exercício online, aplicativos fitness, ou até mesmo contratar um treinador, né, um personal, que eu acho que é o mais ideal, né, aquela pessoa que está com você no dia a dia e que tenha, né, capacidade, né. E é legal também celebrar pequenas conquistas. À medida que atinge metas, né, celebre suas realizações. Isso pode ajudar a mantê-lo motivado, né? Outra coisa, mantenha-se consciente do seu corpo. Preste atenção aos sinais do seu corpo. Se sentir dor ou desconforto, pare e descanse. E essa progressão, ela tem que ser uma progressão gradual. Conforme seu condicionamento melhora, você pode aumentar gradualmente a duração e a intensidade dos exercícios. Outra coisa, né? Não desista, né? Lembre-se de que os resultados podem levar tempo. A chave é a consistência, né, e o compromisso com o processo, né? E no mais, divirta-se, né? Escolha atividades que você realmente gosta. Eu já falei isso anteriormente, né? Se você se diverte, é mais provável que continue praticando, né, o esporte ou atividade física escolhida, né? E mais uma vez lembrar que cada pessoa é única, então encontre o que funcione melhor para você. O importante é começar e fazer o progresso gradualmente. Com o tempo, você verá os benefícios do seu esforço. Eu acho que é por aí. Manter a motivação para se exercitar pode ser desafiador, mas com algumas dicas práticas você pode tornar isso mais fácil. Bom, aqui vão algumas delas, né? Algumas sugestões. Primeiramente, acho que defina metas realistas, né? Seria estabelecer metas alcançáveis e específicas, como caminhar por 30 minutos 3 vezes por semana. Metas realistas são mais propensas a serem alcançadas e oferecem um senso de realização, né? Outra coisa importante é variar suas atividades, né? Experimente diferentes tipos de exercícios para evitar o tédio e a monotonia. Isso também ajuda a trabalhar diferentes grupos musculares e manter, né, o interesse, né? Encontrar o que gosta, isso é fundamental, né? Escolher atividades que você realmente gosta.
Se você se diverte durante o exercício, é mais provável que continue fazendo, né, por um longo tempo essa atividade. Interessante também criar uma rotina, né? Reserve um horário específico para o exercício em sua rotina diária. Isso ajuda a criar um hábito consistente. Ter um parceiro de exercício, né? Ou pessoas, né, que comungam com essa ideia, né? Ter um amigo ou parceiro para se exercitar pode tornar a experiência mais divertida e motivadora. Vocês podem se apoiar, né, mutuamente. Em relação ao exercício também, importantíssimo é o uso de roupas confortáveis, né? Vestir-se com roupas confortáveis e adequadas para o exercício. Isso pode fazer com que você se sinta mais preparado e motivado. Interessante também música motivadora, né? Criar uma playlist de músicas, né, energéticas que o inspire durante o exercício. A música certa pode aumentar a sua motivação, né? E outra coisa é você celebrar, né, pequenas conquistas nessas atividades, né, ou nessas metas, né? Reconheça e celebre cada pequena conquista. Isso pode incluir, né, cumprir metas, né, aumentar a intensidade ou melhorar seu desempenho. E ter um acompanhamento também do progresso físico, né? Mantenha um registro do seu progresso, seja por meio de um aplicativo de exercício ou anotando suas atividades em um diário. Ver o quanto você evolui pode ser gratificante, né? E lembre-se dos benefícios, né? Quando estiver se sentindo desmotivado, né, relembre os benefícios do exercício para a sua saúde física, porque já falamos, tanto na parte mental como na parte emocional também, né? Da parte física, mental e emocional, né? E é bom também tirar dias de descanso, né? Descansar é importante para evitar o esgotamento. Dê-se permissão para ter dias de descanso para se recarregar, né? E seja também flexível. Se você perder um dia ou não conseguir fazer o exercício planejado, não se puna. A flexibilidade, ela é fundamental para manter uma atitude positiva. Visualize seus objetivos, pense nos resultados que deseja alcançar. Visualizar seus objetivos pode aumentar sua motivação. Participar de desafio, né? Inscreva-se em desafios online ou locais para se manter motivado. A competição amigável pode ser empolgante, né? E também sempre lembrar, né, do porquê, né? Mantenha-se sempre conectado ao motivo pelo qual decidiu se exercitar em primeiro lugar. Isso pode ser um incentivo, né, constante. O mais importante, né, em suma, é encontrar o que funciona melhor para você, né? Lembre-se de que a consistência ela é fundamental, mesmo que haja altos e baixos ao longo do caminho. Cuidar do corpo pode ter um impacto positivo na vida espiritual de várias maneiras, né? Um equilíbrio geral. Um corpo saudável ele contribui para um equilíbrio geral entre mente, corpo, né, e espírito. Quando você se sente bem fisicamente, isso pode influenciar sua disposição mental e emocional, permitindo que você esteja mais aberto para as experiências espirituais, né? 2. Mente clara. A prática regular de exercícios físicos e uma dieta equilibrada podem melhorar a função cerebral, aumentar o foco e a clareza mental. Isso pode tornar mais fácil entrar em estados de meditação e contemplação. 3. Consciência corporal. Cuidar do seu corpo envolve estar consciente das sensações e necessidades dele. Essa atenção plena pode se estender à sua prática espiritual, permitindo que você esteja mais presente no momento e se conecte melhor com suas experiências internas. 4. Sim, a disciplina, né, e o autodomínio. Manter um estilo de vida saudável, ele exige autodisciplina e autodomínio.
Essas qualidades também são valiosas na vida espiritual, ajudando a cultivar a perseverança, né, a paciência e a dedicação necessária para um crescimento espiritual profundo. 5. A energia vital. Um corpo bem cuidado tende a ter níveis mais altos de energia e vitalidade. Isso pode fornecer a energia necessária para participar de práticas espirituais, como meditação, oração ou atividades comunitárias. A conexão do corpo e alma. Algumas tradições espirituais acreditam na interconexão entre corpo e alma. Cuidar do corpo pode ser visto como uma expressão de respeito pelo dom da vida que você recebeu, o que pode aumentar a sua apreciação e conexão espiritual. 7. Respeito pelo templo interno. Muitas tradições espirituais ensinam que o corpo é um templo que abriga a essência divina. Cuidar do corpo é uma maneira de demonstrar respeito por esse tempo e pela conexão com o divino, né? E lembre-se de que a espiritualidade ela é uma jornada pessoal e única para cada indivíduo. O que funciona para uma pessoa pode não ser o mesmo para o outro. O importante é encontrar um equilíbrio que permita que você cultive tanto o seu bem-estar físico quanto espiritual de uma maneira significativa para você. Por que devo me exercitar? Há várias razões para se exercitar e praticar esporte regularmente. Essas atividades elas sim oferecem benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. Elas podem ajudar a melhorar a saúde geral, promover o bem-estar emocional e até mesmo fortalecer os laços sociais, né? O exercício, por exemplo, te ajuda, né, a melhorar a saúde física. Exercitar-se regularmente contribui para a saúde cardiovascular, fortalece os músculos e ossos, melhora a flexibilidade e ajuda a controlar o peso. Também aumenta a energia, né? A prática de atividades físicas ela aumenta a circulação sanguínea e promove a liberação de endorfinas, né? O que pode aumentar os níveis de energia e reduzir a fadiga. Outra coisa, ela controla, né? Ela pode controlar o estresse, né? O exercício físico é uma ótima maneira de aliviar o estresse, né? Reduzir a ansiedade e melhorar o humor, graças, né, à liberação de neurotransmissores como a serotonina. Também a atividade física ela aprimora a concentração. A atividade física pode melhorar a função cerebral e aumentar a concentração e a capacidade de foco. A atividade física também ela favorece as relações sociais, né? Participar de esportes em grupo ou exercícios em equipe pode ajudar a construir relacionamentos sociais e fortalecer os laços, né, com outras pessoas. A atividade física também ela aumenta a autoestima, né? Conquistar metas, né, de fitness e melhorar a forma física pode aumentar a autoestima e a confiança. A atividade física também ela previne doenças, né? Significa que a prática regular de exercícios pode reduzir o risco de várias doenças crônicas, como diabetes, né, tipo 2, doenças cardíacas e certos tipos de câncer. Também ela promove o sono, né? O sono melhora com a atividade física. O exercício adequado pode melhorar a qualidade do sono, ajudando você a dormir mais profundamente e acordar mais revigorado, né? Lembrando, né, de que encontrar uma atividade física que você goste, né, tornará mais provável que você as incorpore em sua rotina diária. E consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer novo programa de exercício é sempre uma boa ideia, especialmente assim se você tiver preocupações médicas específicas. Daniel de Faria Dias passou a sua infância e adolescência na cidade de Camanducaia, em Minas Gerais. Nascido com má formação de seus membros superiores e inferiores,
Ele tem 14 medalhas de ouro em Jogos Paralímpicos, é recordista nos Jogos Pan-Americanos e também em campeonatos mundiais. O Daniel é ganhador do troféu Lawrence e colecionou muitas medalhas e conquistas durante a sua carreira esportiva. Hoje, Daniel é palestrante, gestor do Instituto Daniel Dias e empresário. E é com ele que a gente vai conversar agora. Que alegria de poder conversar com o Daniel Dias. Daniel, muito bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria imensa poder conversar com você, compartilhar a sua história linda, sua experiência com Deus, com o esporte. E eu tenho certeza que quem assistir esse programa não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Muito bem-vindo ao Multifrequência. Obrigado, Lídia. Que alegria estar com vocês, né, da gente poder. Eu sempre digo o seguinte: eu acredito em histórias, testemunhos, acredito o quanto que Deus pode fazer na nossa vida. E que bom poder conversar com vocês, estar aqui, da gente conversar sobre esporte, sobre fé. E o quanto eu sempre acredito que o esporte ele é uma grande ferramenta para a gente poder falar do amor de Cristo. É verdade. A gente citou o livro do Emílio Garofalo Neto que fala a mesma coisa. E a gente vai correr então, porque nosso tempo, quando o papo é bom, né, o tempo voa. Então eu já vou começar te perguntando e eu queria saber, Daniel, como que começou essa história da natação na sua vida? Conta pra gente um pouquinho de como foi. Olha, tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo na vida e eu sempre falo assim, né, que tudo também tem seu tempo. A Bíblia já nos diz isso, né, que tudo tem o seu tempo determinado e eu tenho vivido muito isso na minha vida. Então, quando eu conheci o esporte paralímpico, eu tinha 16 anos já. Para muitos é tarde, principalmente nós falamos aqui de alto rendimento, né? Então, eu fui um atleta de alto rendimento e isso demanda aí um tempo, treinamento, dedicação, perseverança. E eu já tinha 16 anos, isso foi em 2004, final de 2004, início de 2005, quando eu começo a praticar o esporte, quando eu começo a conhecer a natação. Até então eu nem sabia nadar, eu não sabia os 4 estilos da natação, eu só não me afogava numa piscina, mas eu não sabia realmente que existia borboleta, costas, peito, crawl, eu não sabia que tinha esses 4 estilos. E aí é quando eu conheço, com 16 anos já, começo a praticar, e aí em 8 aulas que eu faço eu aprendo os 4 estilos da natação, e isso é muito rápido. Ali foi onde eu descobri um dos dons que Deus me deu, Uau! e lapidar isso, né, no decorrer da minha carreira toda, mas que sinceramente, quando eu falei aqui que pô, eu via o cuidado, vejo o cuidado de Deus, grandes coisas ele tem feito, até no início da minha carreira, né? Então, você aprender a nadar muito rápido, você aprender a nadar em 8 aulas, isso é algo surpreendente e é algo que não tem como explicar se não for Deus na nossa vida. Ai, que coisa linda, eu já fico emocionada, assim, porque já começou tendo essa consciência, né, às vezes o processo é diferente, nem todo mundo começa já com a consciência de que tudo é dele, para ele, com ele, né, Daniel. Que coisa linda, já É, explica muito dos resultados aí também, né. na verdade, assim, é claro que é um processo, né? Hoje eu falando, fica mais fácil até falar, mas naquele momento por ser um menino, né, por ser muito jovem, eu achava que qualquer um podia chegar e, pô, eu vou fazer um esporte, vou nadar e eu aprendo a nadar em 8 aulas, mesmo porque você tem 2 aulas para cada estilo. É claro que as coisas não são assim, e aí a professora, ela percebeu isso, e quando ela nos falou, né, falou, olha, é muito rápido, ele aprendeu a nadar muito rápido. E ali a gente começa a entender o agir de Deus, né? A gente começa a entender, poxa, realmente é um dos dons que Deus me deu, eu preciso lapidar isso, preciso treinar, que é uma das coisas que eu sempre falo, né? A gente tem dons e talentos que Deus nos dá, mas nada adianta se a gente não fizer a nossa parte, se você não tiver dedicação, se você não fizer o treinamento. No meu caso, eu tinha que treinar muito, me dedicar para que eu pudesse alcançar meus objetivos, os sonhos, metas que eu tinha, né? Então, sim, Deus faz grandes coisas na nossa vida, e muito mais, ele faz infinitamente mais do que a gente imagina, do que a gente pensa, do que a gente pede, mas é claro que de acordo com a vontade dele. E eu falando de tudo isso,
eu também tive uma infância muito difícil, né? Não foi tão simples entender o processo de nascer com deficiência. Então, tem muita coisa que aconteceu na minha vida que eu fui entendendo anos depois, né? Sim, e você tocou num ponto muito interessante, Daniel, que são os desafios. E era isso que eu queria te perguntar também, como você encarou os desafios, até para encorajar quem está nos assistindo, né? Como você Sim. encarou os desafios, tanto físicos quanto emocionais, né? Que essa carreira ela acaba trazendo para a gente, que nem você falou, Deus dá o dom, mas é necessário esforço. Temos desafios. E como foi para você em relação aos desafios? Lídia, eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque eu até falo muito isso quando eu falo das minhas conquistas, número de medalhas que eu tive. Você até falou no início aí, né? São Uhum. 14 medalhas de ouro em Jogos Paralímpicos. É um número É expressivo. muito, Eu sim. tive, então, eu tive que me dedicar, eu tive que treinar muito, eu tive que me superar. E em alguns momentos da vida, né? Você que está nos acompanhando aí, a gente pensa em desistir. Você pensa em parar. Você pensa que não vai dar certo. Quando eu nasci, né, para os meus pais foi muito difícil, foi desafiador. Você nascer com deficiência, nós estamos falando há 35 anos atrás, você ter uma criança com deficiência. Por mais que meus pais, eu cresci num lar cristão, né, num berço evangélico, por mais que meus pais tinham, né, a Cristo na vida, você receber essa notícia é algo impactante, é algo que você tem que se superar, é algo que você tem que. Tá, e agora? O que que eu vou fazer? Como vai ser? Você pensa em parar? E eu aprendi muito com meus pais isso, né? Que a gente vai ter esses momentos da vida. O esporte, ele me ensinou muito isso, que a gente vai ter esses momentos que tinha dia que eu não queria treinar, tinha dia que eu não queria sair da cama. E eu quero te dizer que é natural, é perfeitamente natural, mas nós temos algo na nossa vida, nós temos um Deus na nossa vida, nós temos Jesus no nosso coração, que nos dá todo o sentimento de alegria, de conquista, de vitória, e segura a gente, segura, carrega no colo se for preciso. E eu sempre digo assim que tem momentos que a gente vai pensar em desistir, que você fala, poxa, não vai dar, mas Deus ele faz infinitamente na nossa vida, né? Ele faz grandes coisas na nossa vida. Então, sim, é colocar o joelho no chão e falar: Senhor, eis-me aqui, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, porque eu sei que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Exatamente. E que coisa mais incrível, Daniel, ver essa dependência do Senhor, né. Como ela nos leva além quando a gente chega no nosso limite, né. Ela nos traz Amém. esperança e traz e Daniel, você é recordista em várias categorias. Eu queria te perguntar qual foi o momento essa pergunta, é difícil, mas o momento mais emocionante devem ter sido vários, eu sei disso. Mas o momento mais emocionante da sua carreira e o que eu sei que você já falou, né, mas o que você acha que que te ajudou a alcançar essas conquistas? E também o momento mais emocionante, conta pra gente. Escolhe um. Poxa, poxa, Lídia, agora você me colocou num. É, né. Olha, na verdade eu tive grandes momentos sim na minha vida, como atleta, né, carreira, mas eu vou citar aí um momento que seria os Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Poder competir uma Paralimpíada em casa é espetacular. É até difícil achar a palavra, né? É incrível, foi incrível. E aquilo marcou a vida, né? Marcou minha vida, porque foi onde meus pais puderam assistir, estar presente, minha esposa, meus filhos. E quando eu falei, né, que Deus faz infinitamente mais, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, foi muito mais do que eu imaginava, né? Foi nos Jogos do Rio que eu me torno o maior medalhista masculino da história dos Jogos. E tudo aquilo que eu vivi ali só me mostrou assim, não sou eu, não fui eu, e sim foi o Senhor. Porque eu não. Se você perguntasse, poxa, Daniel, quando você começou lá que você contou, você esperava conquistar tudo isso? Mas eu esperava não chegar nem perto disso. Uau. Então, sim, Deus fez infinitamente mais e Ele foi me mostrando no decorrer da minha vida o quanto foi importante entregar para Ele, né? E deixar Ele agir. Eu fui apenas um instrumento e Ele me deu esse dom
e essa ferramenta que se chama esporte, no caso natação, para que eu pudesse mostrar para as pessoas o que Deus pode fazer. E não pelas vitórias, conquistas, porque uma das coisas que o esporte me ensinou muito é, é o quanto é bacana você viver o que você escolher fazer, né? O nosso propósito de vida é glorificar a Deus no que a gente for fazer. Na verdade, E vem eu cá, fui entendendo, né, que desculpa, eu posso ser um fui entender, nadador e continua, glorificar a continua. Deus no que eu estou fazendo, né? Você Não, não, por favor, pode desculpa. Eu ser achei que você uma tinha terminado. jornalista, uma Fala, eu fui apresentadora, entender. você pode ser um repórter, você pode ser um engenheiro, e você pode glorificar a Deus ali onde você está, fazendo o seu melhor. Lembra que eu falei, né, que tem dedicação e tudo? É porque não é para você, você não está fazendo para você. E eu sempre entendi que a natação era uma oportunidade de eu mostrar assim, olha, sabia de uma coisa? Deus não nos define pelo que a gente vê aqui. O Daniel tem deficiência e a deficiência é uma característica minha, mas ela não é uma definição, Lídia. O que nos define é o que está dentro de nós. E dentro de cada um de nós tem uma força muito grande. E dentro de nós aqui, vai falando, tem Cristo Jesus. E é esse que nos define. Ele é a minha Exatamente. definição. Quando as pessoas olharem para mim, elas têm que ver Cristo. E isso foi muito forte para mim. Assim, eu entendi que a minha carreira ela era isso: mostrar Cristo através dessa ferramenta esporte. E é por isso que eu digo que um dos momentos marcantes da minha vida foi a Paralimpíada 2016. Como é gostoso te ouvir falar, Daniel. Dá para sentir assim o amor, a dependência do Senhor, né? E você vê que a gente percebe em suas palavras que mesmo sendo campeão mundial, isso não é o que atrai aos seus olhos, é o amor, a dependência de Cristo e a sua identidade bem firme forjada nele, né. Cara, isso é a coisa mais linda. E pegando essa deixa, Daniel, queria te perguntar o seguinte: a gente falou aqui da carreira, de glorificar a Deus aonde quer que a gente esteja, e eu queria te perguntar se tem algum testemunho de alguém que se impactou por você ser cristão, pela sua fé, seu comportamento, enfim, se tem algum testemunho em relação a isso. Na verdade, eu acho que essa é uma pergunta muito bacana, porque me mostra o seguinte, quando eu falei, né, de a gente glorificar a Deus, e a minha oração, Lídia, ela sempre foi no seguinte: Senhor, que eu não precise falar, mas que eu consiga viver a Ti, viver para a Tua glória, e que as pessoas possam ver o Senhor através de mim. E quando precisar falar, que eu fale. E dessa maneira a gente sempre se reunia nas competições, então tinha algumas outras pessoas que também cristãs, e a gente se reunia e fazia uma oração, uma devocional. E um dia a gente sempre chamava as pessoas, né, os atletas que queriam participar, e um dia a gente chamou uma menina e ela veio, e ela participou com a gente, e ela falou: "Eu quero orar porque ore por mim, amanhã eu tenho uma prova muito importante". Eu falei: "Claro, a gente ora e tudo". E aí a gente orou, a gente cantou um louvor, e a gente teve uma pregação ali, e ao final ela veio conversar comigo. E ela falou: Daniel, você sabe que eu sempre te vi sorrindo, eu sempre te vi uma pessoa muito feliz, e eu sempre achei que isso era porque você estava ganhando medalha. Você ganhava medalha de ouro, você batia recorde mundial, você saiu o maior medalhista. Mas hoje eu entendi o grande motivo do seu sorriso. E é isso. E eu quero esse Cristo para minha vida. Ali, assim, vem materializar, vamos dizer, isso que eu estou falando, né? Porque, de fato, sempre as pessoas falam muito, Lídia, do meu sorriso. E eu vi, Verdade. comentavam do meu sorriso. Cara, que sorriso lindo que você tem aqui. O seu sorriso, ele encanta. E tanto é que é uma das marcas, realmente. Eu faço palestras, hoje eu falo do sorriso. E aí é onde eu coloco que falo assim, gente, vocês estão buscando felicidade. Pergunte para as pessoas, Lídia, quem quer ser feliz? Né, Todo mundo. E todo mundo. aí as pessoas buscam felicidade como um sentimento, mas a felicidade ela tem um nome na nossa vida, é Jesus. Porque como pode a gente ser feliz e sorrir em meio a grandes problemas que a gente tem na vida? É porque a gente tem a Cristo. E as coisas elas passam, mas o que permanece é o Senhor. E ela ali entendeu justamente isso, que eu falava para ela, olha,
as medalhas elas vão passar. Uma hora alguém vai vir, vai ganhar do Daniel, vai conquistar o tanto que eu conquistei, e o que não vai passar é o sorriso, porque ele tem a Cristo. E isso é uma das coisas que eu sempre levo comigo, carrego até hoje. E essa menina, ela é uma das provas assim que vale a pena, né? Você viver e propagar o evangelho, você levar o evangelho. Você pode até falar para mim, eu não sei falar, tá tudo bem, sorria, sorria porque você pode alcançar alguém. Muito bom, cara. Que delícia. Dá vontade de sorrir só de ouvir você falar. Você vê como contagia, né? E esse nosso Cristo, a Bíblia fala que as pessoas, que tem pessoas que exalam o bom perfume de Cristo, né? E é muito gostoso isso. E eu acho que tem a ver com isso, sabe? Esse sorriso, Eu esse fui só contentamento, né? te cortando um pouco, Lídia, desculpa, Não, imagina, por favor, quero te ouvir. mas que eu vejo que tem muito a ver quando a Bíblia nos diz a imagem e semelhança do nosso Deus, né? Que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E eu vejo que, sim, pô, tem pessoas que você, de estar perto, você fala, nossa, essa pessoa transmite uma paz muito grande. Tem pessoas que você, pô, recebe um abraço dela e você fala, nossa, cara, como eu me senti abraçado, né? Tem pessoas que sorriem e você fala, meu, que sorriso encantador, cara, que coisa incrível. E são essas as características que eu vejo, que é a imagem e semelhança do nosso Deus, que a gente tem que transmitir. Então, eu fui entendendo na minha vida, Lídia, que, preste atenção nessa frase, né? Que tudo que falta no Daniel transborda em Jesus. E isso é sensacional, né? Porque, assim, falta braço no Daniel, falta uma perna, mas falta tantas outras coisas que ninguém vê, entendeu? Mas no Senhor Jesus transborda isso. Então, nada me falta. Essa é a realidade. Porque ele preenche, né? Ele preenche todo o nosso ser. Ele é tudo o que eu preciso e ele é tudo o que você precisa. Você que está nos assistindo aqui, o Senhor é tudo o que você precisa. E a gente, às vezes, a gente sempre tem a lamentar, né? A gente sempre tem a justificar. Mas pare com isso. Nada nos falta, porque o que nós temos é suficiente e o que me falta transborda em Jesus. Então é nele que eu me sinto completo, né? E ele preenche todas as áreas da nossa vida, porque ele é especialista em tudo. Se tem alguém que é um esportista de primeira, é Jesus. Eu sempre falo isso. Se tem alguém que é um grande empreendedor, é Jesus. E se tem alguém que viveu para a glória de Deus, foi Jesus. E é ele que a gente tem que se espelhar. Então, sim, ele é tudo que me falta. Tudo que nos falta transborda em Jesus. Uau, marcou, cara. Eu nunca mais vou esquecer essa frase. Estou emocionada aqui, porque ele é realmente nosso tudo, né? É Ai, verdade, Daniel, hein? que gostoso te ouvir, cara. Meu, jorra, né, da fonte, é um canal da fonte de água viva você. Que benção. E deixa eu te fazer uma Deus, né? pergunta. Uma pergunta agora em relação ao esporte. Como você vê assim que o esporte pode mudar a percepção das pessoas em relação às pessoas com deficiência, as pessoas portadoras de deficiência? Como o esporte pode mudar, né? Porque às vezes falta um pouco de conscientização, de discernimento, né? Como que o esporte ajuda isso? Eu acho o esporte uma ferramenta incrível para a gente falar muito desse assunto, né? De inclusão, das pessoas passarem a respeitar, das pessoas passarem a olhar com um olhar diferente. E quando eu digo diferente, não é o preconceito, é olhar de uma maneira igual. Que Isso, nós, eu digo o seguinte, somos iguais em nossas diferenças. Nós perfeito. somos iguais perante o Senhor, ele nos olha da mesma maneira, mas cada um tem a sua característica, cada um é diferente. E isso é sensacional, porque nós somos seres únicos. E que top isso, gente, é sensacional. E o esporte, ele nos mostra, justamente, principalmente o esporte paralímpico, nos mostra o seguinte: todos nós somos capazes. Não é uma perna que falta, um braço que falta, que vai me impedir de realizar algo. Então eu digo que o esporte ele é essa grande ferramenta para mostrar para todos, principalmente para a pessoa com deficiência, para a família, que nossa, ele consegue, ele pode.
ele pode ser o que ele quiser ser, no sentido de, cara, ele não quer ser um atleta, tudo bem, ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado, ele pode ser o que ele escolher ser na profissão. E isso o esporte tem essa capacidade. Eu digo que uma outra coisa que o esporte faz, e fez isso em 2016, foi que muitas pessoas foram me assistir para nadar. E ao final de cada prova, isso eu me lembro como se fosse hoje, que eu digo que é o legado intangível. É um legado que realmente vai além das estruturas, que as pessoas olhavam para mim, crianças sem deficiência, elas olhavam para mim e falavam: Daniel, você é um exemplo para mim. Uau! Quem diria? Quem diria que se a gente pensar num modelo de exemplo, não seria uma pessoa com deficiência. E isso, tudo bem, gente, está natural, tá? Quando você parar assim, ó, o que seria um exemplo para você? Você não vai pensar numa pessoa com deficiência. Mas naquele momento, o esporte, a ferramenta esporte, ela proporcionou que uma criança olhasse para mim, ela não visse a deficiência, ela olhasse muito além daquilo. E ela falasse: olha, pai, tá vendo o Daniel? Ele é um exemplo para mim. E eu olhava para o pai e o pai falava: é verdade, você é um exemplo para minha família. E ali foi quebrada a barreira do preconceito, foi quebrado justamente essa barreira. E ali acontece a inclusão, as pessoas não passam a ver mais a deficiência. E é onde eu digo que nós temos que aprender muito com Cristo. Ele nos olha como somos, ele olha o nosso coração. Ele não olha se eu tenho braço, se eu não tenho braço, ele olha muito além disso. Nós temos que aprender a olhar para o próximo. A Bíblia já diz, né, quando Jesus resume os 2 mandamentos, o segundo é amar ao próximo. Vamos amar as pessoas, vamos respeitar as diferenças e vamos viver para a glória dele. E isso o esporte tem essa capacidade, né, essa ferramenta esporte de mostrar e deixar esse legado. É a coisa mais linda o que você falou e eu concordo plenamente porque, eu acho que até as igrejas, né, Daniel, poderiam usar mais o esporte como ferramenta. Eu sei que tem muitos projetos missionários esportivos, eu conheço uma galera aí também. Eu fui jogadora de vôlei e eu vi que o esporte Opa! ele é maravilhoso. Eu sou suspeito de falar porque eu amo esporte, eu gosto da forma como ele une. Cristo quer isso da sua igreja, apesar que não tenha É a diferença, unidade. que a gente saiba lidar com as diferenças dos outros e trabalhar a equipe é o que o esporte ensina, né, e ver que nós somos todos iguais, né, tipo, tá, enfim, aí diante de Cristo, né, e aí eu queria que você falasse da importância, talvez, de alertar mais as igrejas a terem mais atividades, esportivas para melhorar mais ainda a comunhão da igreja, que hoje tem tanta divisão na igreja, né, Daniel? E você tá falando assim, eu fico pensando se as pessoas olhassem por outro ângulo, né, da união, de não ver as diferenças, como ajudaria a igreja a se unir mais ao invés de se dispersar, né? É verdade, eu acho que é um ponto muito importante, né? O esporte ele teria essa grande capacidade, o esporte teria essa capacidade de trabalhar a inclusão. E aí eu acho que você tem total razão, né? As igrejas divididas, sendo bem sincero, as igrejas não estão trabalhando inclusão nenhuma. A gente precisa se atentar a isso. A igreja deveria ser o exemplo disso, de receber a todos. Porque eu digo isso o seguinte, não. Eu quero ser bem sincero aqui, ó. Gente, não importa se a sua igreja tem um piso tátil, não importa se a sua igreja tem uma porta ampla para que passe cadeirantes, não importa se ela tem elevador, uma rampa de acesso, mas se no fundo a igreja, quando eu digo a igreja, aqui no caso as pessoas, não forem acessíveis dentro dela. As pessoas precisam ter essa acessibilidade. Fala-se tanto de acessibilidade, mas foca-se na estrutura. Gente, foque no seu coração. Guarde ele. Seja acessível dentro dele. Aceite as diferenças. Respeite as diferenças. Ame as pessoas. A inclusão, ela só acontece quando eu me sinto parte daquilo. Quando eu chegar numa igreja, eu quero me sentir parte daquilo. Eu quero me falar assim, eu pertenço a essa família. É isso que nós precisamos nas igrejas. E o esporte ele tem essa capacidade de união, unidade. A igreja é isso, essa unidade, essa união de mostrar, olha,
aqui nós somos iguais, somos filhos de Deus, amados por Ele. Que coisa maravilhosa é isso. Então vem aqui, viva Cristo, entenda o que é Cristo. Ele é, vocês falam tanto que ele é amor? Sim, mas ele é muito mais do que isso, gente. Ele é tudo que nos falta. E é isso que a gente tem que mostrar. É isso que a gente quer, a igreja tem que viver. A igreja tem que parar um pouquinho de pensar em estruturas e ela está deixando de ser acessível às pessoas. As pessoas precisam ser acessíveis, as pessoas precisam olhar para o próximo e falar, vem aqui, você faz parte dessa família. Sabe por quê? Porque a sociedade, por que fala tanto de diversidade? Hoje está na moda isso. É É, um assunto que está em alta. Sabe por quê? Porque, no fundo, as pessoas têm preconceito e não são acessíveis. A igreja não pode exatamente. ter isso. A igreja ela não deveria nem falar, ela deveria ser. Ser acessível, ser amável, ter união. E é isso. A gente tem que parar muito de preocupar com uma estrutura e mais ser essa estrutura. Ser o que as pessoas buscam na sociedade. Ela quer pertencer àquilo. E é quando ela se sente pertencente, ela fala, pô, aqui as pessoas me tratam como qualquer outro. Isso, olha que coisa incrível, né? É isso que a gente quer. Eu não quero ser chamado de especial. Eu não quero ser especial. Eu quero fazer parte desse time, porque no fundo todos somos especiais para Deus, porque nós somos filhos dele. E ele morreu na cruz por nós. E é isso que é o que é ser especial. Mas eu não quero chegar numa igreja e falar, ah, vem aqui, você é especial. Não. Eu quero me sentir parte daquilo. E nós, para isso, nós precisamos quebrar muitas barreiras ainda dentro das igrejas. Ó, bárbaro. Perfeita a sua colocação, incrível. Eu acho que você tocou no ponto crucial e tocou no ponto. E é isso, cara. Você falou tudo. Qualquer comentário meu aqui vai estragar o que você falou que tá tão bonito. Imagina, Mas eu quero imagina. lembrar que essa motivação que tem no seu coração, assim como você falou agora, também eu creio que ela influenciou muito para você e criar o Instituto Daniel Dias, né? Eu queria que você falasse um Verdade. pouco desse instituto, como que funciona, quem participa? Conta pra gente um pouco, que eu acho que é um trabalho Ah, tão que lindo. legal. Que bom poder falar do Instituto. De fato, de tudo isso que a gente falou aqui, é o que me motivou a ter o Instituto, ter esse trabalho social, poder atender crianças com deficiência, né? Hoje a gente trabalha aqui na cidade de Atibaia, a gente atende 40 crianças, e nós entendemos que nós precisamos trabalhar com a família dessas crianças também, né? Então é um trabalho muito bacana que nos dá muita alegria de ver aquelas crianças evoluindo, nadando. E eu digo isso, Lídia, porque é o seguinte: ninguém espera ter um filho com deficiência, mas acontece na vida de algumas famílias. E esse é o desafio. Então, quando você lida com aquela criança, você está mostrando para aquela família, olha, tá tudo bem. E aí você mostra o amor de Cristo, né, através do esporte. E aí que você fala, olha, tá tudo bem. Você foi escolhida para ter um filho ou uma filha com deficiência. E ele vai te dar força, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar discernimento, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos dar esse suporte para essa família. Tem um estudo que diz que de 70% a 75% dos homens, pais, abandonam as mães quando descobrem que os filhos vão ter alguma deficiência. Exatamente, já vi Isso, esse índice. É isso é um número lamentável. muito, um número muito alto. E a gente precisa ajudar. A gente precisa estar lá com essas mães. Mamãe, olha, a gente está aqui, o Instituto está aqui. E é por isso que esse projeto ele me encanta, e não é porque eu estou à frente e leva meu nome, mas é porque eu fui entendendo que essas mães, né, essas famílias precisavam de um suporte, e que bom que o Instituto pode ser esse suporte e pode ajudar de alguma maneira a, a trazer um sorriso no rosto dessas crianças e dessas famílias, dessas mamães. E é isso que a gente tem buscado hoje, muito além de natação. A gente está buscando um sorriso e a gente está buscando trazer essa criança para um lado social. O social que eu digo, ali acaba sendo o social deles mesmos, tá, pessoal? Assim,
porque essa criança, ela não sai igual você quer sair para um restaurante, beleza, você vai hoje. Você quer sair para um parque passear, você vai. Essas crianças quase não têm essa oportunidade. Elas vivem de terapia, escola e casa. E o instituto acaba sendo um lado social onde ela convive com outras pessoas. E é incrível a gente poder proporcionar isso. Uau, cara, que esperança, que alegria, que contentamento poder conhecer um pouco mais. E funciona, como é que funciona? Quem se interessar, como é que pode encontrar o instituto, Daniel? Agora é a melhor parte, gente. Venha nos visitar, conheça tudo. Precisamos de voluntários, de ajuda, até Ah, mesmo ajudas financeiras, mas muito mais do que um financeiro, às vezes, o seu tempo, né, o seu trabalho voluntário pode nos ajudar muito. Tem a rede social do Instituto, é Instituto Daniel Dias. Você vai nos encontrar no Instagram e lá tem o nosso contato para você nos contactar e a gente poder te explicar tudo com muito carinho. que demais, Daniel. Daniel, teria muito mais coisa para perguntar, mas nosso tempo corre aqui, mas eu acho que você tocou bastante em pontos cruciais, assim, principais Amém. para edificar a nossa fé. Eu fui muito edificada e eu acredito que você que está assistindo também foi. Pode comentar aí embaixo, né? Eu sei que já tem Isso. comentários, mas eu quero te agradecer muito, Daniel. Agradecer a Deus pela sua vida que ilumina, que brilha com sorriso, com resultados, com essa fé em Cristo, sabendo que tudo que falta em nós, Cristo, transborda, né? Glória a Deus. E É eu isso. quero te pedir para deixar uma mensagem final. Antes, fala suas redes, por favor. E Bom, as minhas redes é, é tanto Twitter como Instagram é Daniel Dias 88 e Facebook é Daniel Dias e aí eu tenho o meu site que é danieldias.espdesporte.br. perfeito, perfeito. Então, quem quiser encontrar o Daniel, não tem desculpa, tem todos os links aí, caminhos. E Daniel, muito obrigada em nome do Multifrequência, da APECOM, da IPB, por você compartilhar a sua a a sua experiência com Deus em primeiro lugar, o que Ele fez na sua vida, o que Ele te encheu, te aperfeiçoou e também a sua história que exala o perfume de Cristo. Obrigada mesmo, de todo o coração. E quero pedir para você deixar uma mensagem final, então, para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor, querido. Claro, claro, vai ser uma alegria. Foi uma alegria estar com vocês, né? Que momento especial. Quero voltar, né? Vamos fazer Por mais. favor. Mas se eu posso deixar mais uma mensagem, eu digo o seguinte para você, né? A gente tem tanto a agradecer a Deus. Faça um exercício na sua vida, de todos os dias acordar e dar um sorriso e agradecer. A gente vive numa rotina, né, que nos consome. E a Bíblia nos diz já, olha, buscar primeiro o reino de Deus. Lá em Mateus 6, né, continuação do Sermão do Monte, Jesus nos diz isso. Mas um pouco antes desses versículos, desse versículo 33, ele diz, olha, observe, olhe para as aves, eu cuido delas. Então, pare para observar tudo que Deus tem feito na sua vida e passe a agradecer, passe a sorrir, até mesmo para os momentos difíceis que você está passando. O que eu tenho a dizer para você é não desista, não pare de crer, descanse nesse nosso Deus maravilhoso, porque tudo passa e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito de Deus. Ele tem um grande propósito para a nossa vida, tem um grande propósito para a sua vida, e o cooperar, por muitas vezes a gente passa por momentos difíceis para entender esse cooperar. Então pare, sorria, observe e continue caminhando e sorrindo. Uau! Meu Deus, não tem como não se emocionar, Daniel. Muito obrigada. E que mensagem, que mensagem. Louvado seja o nosso Deus. Obrigada por estar conosco, nos enriquecer de esperança, fé, alegria, contentamento. Obrigada mesmo. A gente agradece a Deus, né? É Querido, verdade. até Bom, a próxima, se Deus quiser. E a gente quer, né, que seja feita a vontade dele, a gente espera aqui.
E a gente fica por aqui, mas sabendo que podemos ter mais vezes, né? Isso é bom. Vamos sim. Foi uma alegria. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, querido. Fica com Deus, que Deus continue te usando. Em nome de Jesus. Um abraço. Outro, fica com Deus. Ai, gente, muito bom, né? Muito bom. E a gente continua com o nosso programa aqui para você. Me conta aí se você gostou dessa entrevista. Eu quero saber a sua opinião. Deixe sua mensagem também. A queda de Adão e Eva trouxe para a humanidade consequências terríveis. Dentre os inúmeros resultados tenebrosos, vemos que a quebra dos relacionamentos humanos é um dos rumos que tomamos. Criados para partilhar alegremente da unidade e da diversidade criacional, por causa da queda, começamos a erigir barreiras entre nós, e essas se mostram de maneira particularmente perversa nos relacionamentos étnico-culturais. Mesmo cristãos tem um trágico histórico de erigir barreiras e falhar na honra ao valor da imagem de Deus em qualquer ser humano. A diversidade dentro da humanidade é boa, mas o homem, em rebelião contra Deus, se vê como a medida de todas as coisas. Ao analisar o mundo segundo a sua própria luz, ele acredita que tudo que é diferente é mal, porque não é ele. Enquanto, na perspectiva de Deus, a diversidade é criacional e, portanto, boa. O indivíduo sozinho não expressa a diversidade. A humanidade, sim. O esporte não é, obviamente, a solução para as questões étnicas. Nunca poderá resolver problemas que são, em última instância, tratados apenas pelo Evangelho. Como uma atividade criacional, o futebol é capaz de imitar de algum modo o poder curativo do reino, pois simula realidades de eterna alegria e conectividade. Por isso, por si mesmo, o futebol nunca tratará da reconciliação nacional. Porém, pode elevar espíritos e oferecer momentos de trégua e de sociabilidade. O futebol pode tocar algum ponto da unidade universal presente na humanidade. E essa mistura de proximidade e distância ajuda a compreender a própria identidade do ser humano. Assim, conhecer o futebol com olhos abertos ajudará o cristão. Ajudará, pois fará que o cristão veja os anseios e idolatrias humanas em ação de forma apaixonada e muitas vezes sem filtro. Com a mente preparada, coração amolecido e olhos atentos, futebol pode ser muito bom para o cristão. Esse é um trecho do livro Futebol é Bom para o Cristão, do reverendo Emílio Garófalo Neto, pela editora Monergismo. É com essa mensagem linda que nós ficamos aqui, encerramos o nosso programa belíssimo, que falou tanto ao meu coração. Eu espero que tenha falado com o seu. E quero agradecer muito a sua companhia e dizer que nós ficamos por aqui e desejar que Deus os abençoe. E eu espero você numa próxima. Até lá!